Meio-dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo. Terminou mais um carnaval para muita gente, fim daquela temporada mais frequente de viagens, de férias. Hora de encarar de vez o ano de bastante trabalho. Nas estradas, o movimento já é mais tranquilo nesse horário de almoço, foi mais intenso ontem, à noite, à tarde também. Hoje de manhã está mais tranquilo, as imagens aí são ao vivo da BR-376 em Apucarana, agora 11 horas 48 minutos. Seja muito bem-vindo à edição desta quarta-feira do Meio-Dia Paraná. Fizemos aí um giro de imagens ao vivo e ao vivo também. Vamos agora ao centro de Londrina. Depois de 4 dias fechados, os bancos estão retomando o atendimento nessa quarta-feira de cinzas e com expediente reduzido. Mônica, como está o movimento por aí? Boa quarta-feira para você. Oi, Alberto, uma ótima quarta-feira para você, um bom dia para todos que estão conosco no Meio-Dia Paraná. Estamos no centro de Londrina, no Calçadão, bem perto da Avenida São Paulo. E a gente queria mostrar exatamente como que está o movimento aqui. Nós estamos perto de duas agências bancárias, né? A gente está vendo que aqui nessa agência algumas pessoas se aglomeram ali na entrada, mas, Alberto, o movimento está bem tranquilo, claro que bem diferente se a gente comparar com os últimos dias, que o calçadão estava menos movimentado, as lojas estavam abertas, mas o movimento era muito menor. Agora a gente fala de informações, né, sobre os bancos, isso porque daqui a pouquinho essas agências vão abrir ao meio-dia, mas vão fechar nos horários normais, então o tempo de atendimento vai ser bem menor. A gente também destaca que as contas que venceram, por exemplo, de sábado até terça-feira podem ser pagas hoje sem juros. E a gente lembra também que as lotéricas estão reabrindo hoje. Outra informação importante é para quem precisa dos serviços do INSS, porque para conseguir os atendimentos a partir das 2 da tarde. E os Correios também abrem daqui a pouco ao meio-dia. Daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui do centro, Alberto, para trazer ainda mais informações para quem está conosco nesta quarta-feira de cinzas. É com você. Valeu, Mônica, muito obrigado. A gente acompanha ali atrás já um entra e sai de clientes. Pessoal, indo para a sala de autoatendimento, porque a parte dos caixas, o atendimento pessoal, esse só a partir mesmo do meio-dia. Daqui a 10 minutinhos, o banco está atendendo para valer após esse período de carnaval. Veja o que mais é notícia nessa quarta-feira de cinzas. Atentado contra um escritório de advocacia. A fachada foi atingida por pedras e disparos durante a madrugada. A investigação tenta identificar o que motivou o ataque. Foi uma violência sofrida contra nós profissionais, contra a mulher, contra a advocacia em si. Seria talvez um recado: olha, eu estou aqui, você me prejudicou por este ou por aquele motivo. Tem também o projeto de uma nova iluminação para o Bosque, ao lado da Catedral Metropolitana. E as negociações para alugar uma sede provisória para a Câmara de Vereadores de Londrina. Vamos trazer ainda imagens históricas de outras sedes do Legislativo. Nossas equipes trazem também as notícias do trânsito com acidentes registrados nas últimas horas. A morte da mulher que teve o corpo queimado semana passada em Rolândia. Ela estava internada na ala de queimados aqui do HU de Londrina. E uma briga envolvendo bombeiros foi durante o carnaval de rua no litoral do nosso estado. Meio-Dia Paraná destaca ainda imagens históricas das participações do Tubarão na Copa do Brasil, até porque o Leque estreia hoje na competição de 2023. João Neves faz o lançamento para Serginho, ele domina, ganha do zagueiro e chuta colocado. Te convido a conferir também mais uma reportagem do Prepara, desta vez com um passeio por edifícios que marcaram época em Londrina e guardam traços do movimento modernista, um dos destaques da arquitetura nacional. 27 graus agora, um dia com tempo mais firme no norte do estado. Bom estar contigo. É o seu Meio-Dia Paraná, decolando para a edição deste 22 de fevereiro de 2023.
Católicos participam hoje das celebrações que dão largada à Quaresma, um tempo de reflexão e penitência entre o Carnaval e a Páscoa. Missas são realizadas desde o comecinho da manhã e, ao vivo, o nosso Felipe Bacarin está ali na Catedral Metropolitana, onde é realizada, neste momento, a segunda celebração do dia. Felipe, muito bom dia para você. Oi, Alberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Estou falando um pouco mais baixo nesse momento porque a missa está caminhando para o fim aqui na Catedral Metropolitana de Londrina. Uma igreja bem lotada hoje, nesta quarta-feira. Percebi muitas pessoas, inclusive, com uniforme de trabalho, né? Muitas empresas começam o expediente nesta quarta-feira após o meio-dia, então muitas pessoas já vieram aqui para o centro com o uniforme e seguem diretamente para o trabalho na sequência. A quarta-feira de cinzas marca o começo da Quaresma, né? Hoje pela manhã, o Marcelino Barbosa, nosso repórter cinematográfico, também passeou por outras igrejas aqui da cidade, foi na Igreja São Vicente, acompanhou a missa do começo da manhã. E as cinzas utilizadas nesse ritual são as que são provenientes da queima dos ramos abençoados no Domingo de Ramos do ano passado. Essas cinzas são misturadas com água benta e aplicadas na testa dos fiéis em formato de cruz. E nesse momento é falada a frase: lembra-te que és pó e que ao pó voltarás. Ou seja, então para as pessoas relembrarem o sentido da vida, que a vida é passageira. E a partir de hoje também começa a Quaresma, que é um período de penitência dos católicos. Cada um escolhe um sacrifício para fazer nesse período de cerca de 40 dias. A igreja aconselha, por exemplo, o jejum de carne vermelha, pelo menos 2 dias na semana. E aí as pessoas seguem esse ritual até a Sexta-feira Santa, véspera da Páscoa. Hoje ainda tem missas aqui na cidade, viu? Acompanhe na tela comigo que aqui na Catedral Metropolitana tem outra missa às 6 horas da tarde. No Santuário Rita de Cássia, no Jardim Califórnia, tem missa daqui a pouquinho, meio-dia, às 3 da tarde e também às 7 da noite. No Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, às 3 e às 7 da noite também. E na Paróquia São Vicente, mais uma missa às 7 da noite. A gente finaliza com imagens ao vivo, então, aqui da Catedral Metropolitana, nesse momento que as pessoas estão recebendo a comunhão na frente do altar aqui na igreja. Missa caminhando para o fim aqui na Catedral, Alberto. Imagens ao vivo, a nossa Catedral Metropolitana, com capacidade ali para mais de 1.000 pessoas, bastante cheia nesse horário de almoço, com a missa que tem também a imposição das cinzas, marcando o início da Quaresma, esse tempo de penitência e reflexão para os católicos. Hoje também temos o início da Campanha da Fraternidade, uma iniciativa da Igreja Católica que começou nos anos 60. É um convite à reflexão, ao debate e enfrentamento de temas que têm impacto na sociedade. Em Londrina, o lançamento foi na manhã dessa quarta-feira de cinzas, com a participação do arcebispo Dom Jeremias. O tema da campanha de 2023 é Fraternidade e Fome. É a terceira vez que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil traz o tema Fome para a reflexão. O objetivo é fomentar ações para reduzir os impactos desta realidade na sociedade brasileira e levar os fiéis a um caminho de conversão e muita reflexão em meio a tantas famílias passando dificuldades, com dificuldade inclusive para garantir o próprio alimento na mesa. O objetivo da campanha da fraternidade, ele é um objetivo que nos convida em grandes linhas para a missão. E começa com a palavra sensibilizar. Então, sensibilizar a sociedade e a igreja para enfrentarem o flagelo da fome, sofrido por uma multidão de irmãos e irmãs, por meio de compromissos que transformem a realidade a partir do Evangelho de Jesus Cristo. E é sempre uma ligação muito profunda entre Quaresma e a campanha da fraternidade. Nós, que estamos bem, que temos saúde, que temos até nosso salário, assim por diante, com o qual nós vivemos, talvez nós possamos ajudar outras pessoas, né? Tem tantas organizações que precisam, né, da nossa ajuda financeira, da nossa presença, do nosso voluntariado. Um carro capotou hoje cedo no trecho da BR-369 que corta Londrina, ali na Avenida Brasília, perto do viaduto com a Rio Branco. O veículo seguia no sentido Ibiporã a Cambé. O motorista disse que foi fechado por um caminhão,
perdeu o controle da direção e o veículo desgovernado capotou. Parou com as rodas para o alto, ali no acostamento, sem comprometer o tráfego ao longo da pista principal da BR-369. O motorista teve ferimentos leves, apesar dos estragos consideráveis no carro, e ficou um tempinho ali até ser removido por volta das 8h30 da manhã. Já no Jardim Santiago, uma carreta tombou no fim da tarde de terça-feira. O caminhão passou a madrugada numa rotatória da Avenida Araci Soares dos Santos. Bloqueava parte da pista, mas não impedia totalmente o tráfego. Estava aguardando guinchos para destombar o caminhão e a carreta. O motorista conseguiu sair pela janela do caminhão e não se machucou com gravidade. Teve apenas cortes leves nas mãos. Ele contou que a carga de farinha de trigo se movimentou na carreta, que acabou tombando. Por pouco, o caminhão não atingiu um poste, que ficou intacto entre a cabine e a carreta. Olha só, um caminhão desse tamanho acabou caindo e preservando ali a estrutura do poste, sem comprometer o fornecimento de energia elétrica na região do Santiago e do Leonor. E um caminhão carregado com laranjas tombou hoje num trecho da BR-376 que passa por Maringá. O motorista perdeu a direção após uma curva, saiu da pista e bateu contra a grade de proteção. Segundo os socorristas, ele não se feriu. Já a carga ficou esparramada na pista e atraiu muita gente. Sacolas de mercado, mochilas e até uma carriola foram utilizados pela população para levar as laranjas para casa. A Polícia Rodoviária Federal informou que no momento em que foram feitas as imagens ali, o pessoal retirou a laranja, não havia nenhum policial no local, porque houve atraso de mais de 1 hora entre o acidente ter acontecido e a polícia ser comunicada. A imagem, inclusive, aí você está revendo do momento em que esse caminhão acaba tombando. 11h59, meio-dia já, o relógio já virou meio-dia em ponto. Um escritório de advocacia foi atingido por vários tiros na madrugada desta quarta-feira. É um escritório que fica em Cambé e começou o dia com muitos estragos. E também uma dúvida, afinal, o que estaria por trás desse ataque registrado na madrugada desta quarta-feira de cinzas? Mônica, você foi até Cambé, o que já se sabe sobre esse ataque e em que região de Cambé, que bairro fica esse escritório de advocacia? Roberto, foi no Jardim Santo Amaro, numa rua bastante residencial. Claro que vários vizinhos foram acordados com os barulhos dos tiros por volta das 2 da manhã, quando tudo aconteceu. A gente recebeu imagens de câmeras de segurança do próprio escritório que mostram a ação, então, de um homem. Ele chega de moto, do outro lado da rua, né? O escritório está ali em um dos lados da via, e ele para um pouco mais longe, mira então nesse escritório e atira por pelo menos 15 vezes contra a fachada. Claro, o local ficou bastante destruído, a porta de vidro, a porta principal, ficou somente os estilhaços ali espalhados. E uma dessas advogadas contou pra gente que o local atingido por disparos é exatamente onde elas ficam para fazer os atendimentos. Então elas acreditam que essa pessoa que atirou conhece a rotina das duas, porque elas costumam trabalhar durante as madrugadas. Claro que era feriado, né? A gente está terminando aí um feriado de carnaval e não tinha ninguém trabalhando naquele momento. Um dia antes, o escritório também sofreu com outro atentado. Isso porque um homem também de moto chegou no local, estava com uma caixa de entregas e arremessou pedras e pedaços de tijolos nesse escritório também. A gente conversou com essas duas advogadas, uma delas não quis se identificar e falou um pouco do que ela acredita que tenha acontecido e também relatou como foi o susto que toda ali a vizinhança passou. Ela foi acordada, depois correu para lá para entender um pouco mais o que aconteceu e, claro, ficou bastante preocupada. A gente vai acompanhar na entrevista. Foi realmente um choque para nós, a gente não espera. A gente trabalha há mais de 10 anos, a gente nunca teve nenhum desafeto. Eu sei que isso aí faz parte, só que eu me senti assim, foi uma violência sofrida contra nós profissionais, contra a mulher, contra a advocacia em si. Seria talvez um recado, olha, eu estou aqui, você me prejudicou por este ou por aquele motivo, mas é claro que quando você, para as pessoas que não têm tanta estrutura, às vezes fala assim, nossa, eu sofri isso aqui, vou fechar as portas, não vou trabalhar mais. Mas não é o que vai acontecer com o escritório de Souza Stefanelli. Nós temos aí um prejuízo, né, considerável material, só que é um prejuízo material.
Então, nós estamos aqui, então nós vamos continuar aqui, vamos recuperar, vamos nos reerguer novamente, acionar seguro, ver o que tem que ser feito e vamos buscar a justiça. Eu inverti a ordem aí das entrevistas, agora a gente vai acompanhar um trecho do relato de outra advogada, ela que não quis se identificar e falou um pouco mais a respeito do que será feito agora, né? Elas, claro, se sentiram ameaçadas com esse tipo de situação, mas felizmente ninguém ficou ferido. A gente vai acompanhar então o relato da outra advogada que preferiu não se identificar por segurança. Está acontecendo a investigação e é claro que a gente não vai parar de maneira alguma. É impossível. Nós mulheres sofremos um atentado desse, é um atentado contra nós mulheres também. Porque nós somos, quem somos nós, né? Para nos defender de uma arma de fogo. E nosso trabalho, a gente ganha o nosso pão aqui de manhã, 7 horas da manhã, o escritório está aberto, atendendo nossos clientes. Nós varamos a noite aí, trabalhando, peticionando, e infelizmente isso é revoltante. Muita insatisfação, seja ela monetária ou processual, sei lá, fazer uma situação dessa é incabível no mundo de hoje. E a gente vai relatar então. A OAB Londrina informou que vem acompanhando de perto o caso envolvendo o atentado ao escritório de advocacia em Cambé. O plantão de prerrogativas da entidade foi acionado ainda na madrugada sobre o ocorrido e desde então providências vêm sendo tomadas. O presidente da subseção, Nelson Júnior, nomeou uma comissão composta por advogados, integrantes das comissões de defesa das prerrogativas, advogados criminalistas e da mulher advogada. Os advogados irão acompanhar todos os desdobramentos do caso. Autoridades de segurança pública do estado também foram acionados. Ainda na manhã dessa quarta, a presidente da OAB-PR, Marilena Winter, entrou em contato com as advogadas do escritório que sofreram o atentado para prestar solidariedade aí à representante agora da OAB aqui do Paraná. Nós também conversamos, né, com os moradores ali dessa rua. Como eu disse inicialmente, é uma rua residencial e muitas pessoas foram acordadas por esses tiros. E um desses moradores trouxe uma reclamação a respeito da Rua Iguaçu, onde fica esse escritório, e a gente vai acompanhar agora. Triste, humilhante para a gente e, para falar claro, pouco assistido pelo órgão público nosso aqui de Cambé. Pouquíssimo assistido mesmo. Que ninguém, eu mandei ontem vídeo para vereadores, até para o prefeito, só um vereador que respondeu que estava providenciando a iluminação pública aqui ainda. Já tem uma licitação, já está mais de um ano e não sai nada. E tudo escuro aí para a gente. Você viu que a dificuldade tem as câmeras, a única iluminação que tem aí é da frente dos prédios que a gente usa. Porque no mais, acabou tudo isso aí. É um troço que está aí, não dá nem para falar iluminação, é uma coisa arcaica que está aí. Bom, nós entramos em contato com a Prefeitura de Cambé para saber se há algum cronograma para melhorar a iluminação ali na Rua Iguaçu. A assessoria de imprensa informou o seguinte, que de acordo com a Secretaria de Obras, no próximo dia 28 de março, uma licitação será aberta justamente para a iluminação e que lâmpadas de LED serão colocadas na Rua Iguaçu ainda este ano em toda a extensão dessa rua, além de outras do Jardim Santo Amaro. A Polícia Civil também respondeu aos nossos contatos, dizendo que está em diligências para entender exatamente o que aconteceu e que, por enquanto, não vão se manifestar para não atrapalhar as investigações. É isso, Alberto, a gente vai seguir acompanhando agora os desdobramentos dessa situação. Tem uma reportagem completa daqui a pouco que nós produzimos em Cambé, com muito mais detalhes a respeito desse caso bastante chocante. Devolvo para você, perdi a sua comunicação, mas claro que a gente vai seguir de olho nessa história. Ah, ok, então. A Mônica está falando, mas não está me ouvindo por lá, isso que ela quis dizer, mas daqui a pouco a gente restabelece o contato com ela para fazer novas perguntas, para novas participações aqui no nosso Meio Dia Paraná. Meio-dia, mais 7 minutos. A Câmara de Londrina deve ir para uma sede provisória até meados deste ano. Na segunda-feira, o Meio Dia Paraná antecipou que vereadores lançaram um edital para alugar um espaço temporário enquanto a sede do Legislativo será reformada. Mais uma de várias mudanças ao longo do tempo.
O Mato Grosso, que a Câmara teve a sua primeira sede junto com a Prefeitura em 1936. No fim dos anos 40, os vereadores londrinenses se mudaram para uma sala do Grêmio Literário, na Rua Minas Gerais, perto do Calçadão. Já de 1950 a 1975, Prefeitura e Câmara dividiram espaço num prédio da Minas Gerais com a Santa Catarina. Em 76 e 77, a Câmara ocupou parte da Associação Odontológica, na Rua Rolândia, perto da Avenida Maringá, até a mudança para a sede atual, que foi inaugurada em junho de 1977, há quase 46 anos. O prédio passou por uma primeira grande reforma em 1998, incluindo a mudança no visual da sala de sessões, que é o mesmo mantido até hoje. Hoje pela manhã, a Câmara de Londrina se manifestou sobre essa mudança provisória de sede e o Felipe Bacarin acompanhou a entrevista, ele que agora está justamente em frente a uma das antigas sedes da Câmara, bem no centro de Londrina. Felipe Bacarin, não há nenhum imóvel vazio e que seja público para abrigar a Câmara? E também explica para a gente o endereço exato, o que funciona nesse prédio aí, que nos anos 50, 60 e 70 abrigou a Câmara de Londrina. Oi, Alberto. Pois é, a gente está aqui na esquina da Manuel Ribas com a rua Egídio Camargo Amaral, ao lado da Concha Acústica, bem no centrão de Londrina, uma quadra abaixo da Catedral Metropolitana. Esse prédio hoje é usado pela Secretaria Estadual de Saúde. É um dos prédios ocupados pela 17ª Regional de Saúde. Inclusive aqui fica a Vigilância em Saúde, né? Como a gente disse, essa semana a Câmara Municipal está procurando um prédio para uma mudança provisória para se instalar durante a reforma da sede. O prédio está com diversos problemas estruturais e a reforma completa exige que os funcionários e vereadores deixem o local. Imóveis públicos e privados já foram visitados pela comissão formada por servidores, vereadores e também outros funcionários da Câmara. Os imóveis públicos, segundo o presidente da Câmara, são de esferas municipal, estadual e federal e, de acordo com ele, nenhum desses imóveis disponíveis aqui na cidade atendem às exigências para receber a Câmara, ainda que temporariamente. 18 imóveis privados foram visitados por essa comissão da Câmara. 5 deles, segundo o presidente, se adequam às necessidades. O presidente também falou que nenhum proprietário foi consultado, que foram apenas visitas técnicas para identificar se a cidade tem estrutura para a Câmara funcionar provisoriamente em outro espaço. Por isso, então, a Câmara abriu um edital para receber propostas de proprietários desses e de outros imóveis aqui da cidade até o dia 3 de março. Os critérios exigidos para o imóvel, acompanhe comigo, é ficar perto da prefeitura ou do centro, preferencialmente, ter área útil de pelo menos 1.700 metros, 55 salas para departamentos e gabinetes, auditório para pelo menos 60 pessoas, pelo menos 60 vagas de estacionamento. Como você disse, Alberto, hoje pela manhã participei de uma coletiva de imprensa que foi convocada pela assessoria da Câmara, conversei com o presidente da Câmara e também com o procurador jurídico. Eles falaram um pouco mais sobre essa procura de imóveis particulares aqui na cidade. Vamos ver. Foi visto vários lugares públicos a âmbito estadual, municipal e até federal. E hoje o nosso município, ele não tem nenhum imóvel disponível. Seria muito bom, né, que nós tivéssemos hoje um espaço cedido gratuitamente para nós. Então, não havendo esse espaço no município, esgotado aí todas as buscas e procuras, então nós optamos então em abrir esse chamamento e que possamos, né, dentro de Londrina, ter alguém ou algum empresário, investidor que possa ter esse imóvel disponível para que a gente possa utilizá-lo. Bom, ainda não tem previsão para o início da obra de reforma da Câmara aqui de Londrina. O projeto já foi apresentado, a licitação para fazer com que uma empresa se
para que uma empresa assuma essa obra, deve ser aberta ainda em março, segundo o presidente da Câmara. A possibilidade de atraso na obra já está prevista no orçamento. Inicialmente é previsto um prazo de 18 meses, ou seja, 1 ano e meio para essa reforma, mas se atrasar, esse orçamento da Câmara previsto para fazer essa obra já consta para pagar esse aluguel. A gente também perguntou sobre valores de aluguel, como que a Câmara vai fazer o pagamento desses valores. Eles falaram que tudo isso está dentro do orçamento da casa e que vai comportar sim esse pagamento de aluguel. Lembrando que o aluguel não é um critério para a seleção nesse modelo que a Câmara está usando para fazer esse chamamento público de prédios para mudar. Então não é necessariamente o menor aluguel que vai vencer esse chamamento público como ocorre nas licitações. É apenas um indicativo de que esse prédio é atrativo, principalmente pelo seu aluguel. A gente tem mais um trechinho de entrevista que a gente acompanha agora. Nós pedimos hoje que haja aproximadamente 1.700 metros, né, de área, né, com estacionamento, acessibilidade, que possa ter ali uma infraestrutura com relação à logística, né, internet, fibra ótica. Nós temos aqui vários sistemas aqui na casa que precisa disso e que, de fato, tem acesso, um bom acesso à população. Nós prezamos por isso. É claro que nós vamos ver preço, sem dúvida, e a estrutura, né? Nós vamos sempre prezar pela estrutura. Claro que a gente vai olhar sempre dentro do mercado. Então, hoje não tem como ter uma estimativa exata, números exatos. Mas é bom deixar claro que nós temos, sim, receita, né, para poder fazer o pagamento desse aluguel. Bom, depois da assinatura do contrato, depois que for encontrado esse imóvel, o proprietário vai ter 60 dias, ou seja, 2 meses, para adequar o imóvel segundo as necessidades da Câmara. Nós também conversamos com o procurador jurídico da Câmara, explicou um pouquinho mais sobre os trâmites legais desses processos de licitação e também chamamento público. Vamos acompanhar. Uma vez que se abre a oportunidade de todos participarem, não havendo essa possibilidade, né, de restar infrutífero esse chamamento, aí nós vamos para a segunda etapa, que é a escolha das condicionantes menos agravantes para casa. Olha, toda vez que você faz um contrato, logicamente você tem uma previsão orçamentária. Então, esse contrato ele tem uma vigência e tem uma previsão orçamentária. E sempre tem que ser levado em consideração. Caso tenha que se prorrogar esse contrato de alguma forma, tem que ser feita uma reavaliação da questão orçamentária. Já se tem alguns imóveis particulares em vista, se falou inclusive de faculdades aí que foram desativadas em Londrina e teriam esse espaço maior para sediar a Câmara, mas fato é que os proprietários terão agora que participar desse edital, mostrar interesse, sugerir um valor para que a negociação possa avançar. Vou pedir para inclusive repetir a tela ali, porque são vários requisitos, né? Esse prédio tem que ter pelo menos 1.700 metros quadrados, ou seja, um prédio de grande porte, 55 salas para departamentos e gabinetes, um auditório para no mínimo 60 pessoas e pelo menos 90 vagas de estacionamento, ou seja, é um imóvel muito específico, não há uma grande oferta pela cidade, até por isso há esse edital aberto aí para que os interessados possam oferecer imóveis e a Câmara possa efetivamente analisar. Felipe, nessa entrevista coletiva hoje pela manhã, você também questionou a Câmara em relação à reposição salarial que os vereadores aprovaram na semana passada. Havia toda uma pressa aí para que esse projeto fosse sancionado pelo prefeito e essa reposição já entrasse na folha de pagamentos dos vereadores e servidores da Câmara agora em fevereiro. E aí, já foi sancionado? Vai dar tempo de incorporar nos salários ainda nesse mês? Vai sim, Alberto. A gente falou bastante, né, sobre esse projeto. Foi votado na semana passada na Câmara de Vereadores. Foram 19 vereadores que votaram na segunda discussão. Foram apenas 5 votos contrários a esse projeto, que reajusta tanto o salário de servidores e também vereadores e cargos comissionados da Câmara em 5,71%. Esse valor, de acordo com a Câmara, foi indicado pelo índice de inflação calculado pelo IBGE. Então, estão
estão fazendo apenas a correção inflacionária do último ano. Os servidores concursados da Câmara têm tido esse reajuste anualmente, mas os vereadores não tinham esse reajuste já há alguns anos e por isso esse projeto foi protocolado para fazer essa correção salarial. O projeto foi aprovado na Câmara, encaminhado para a Prefeitura, o prefeito sancionou e vai constar esse reajuste de 5,71% na folha de pagamento de fevereiro de todos os servidores da Câmara, incluindo vereadores e presidente da Câmara. Tá, tem uma entrevista ainda ou não tem mais? Sobre o reajuste não tem, tá ok então? Obrigado aí, o Felipe, atualizando as informações então, o desfecho desta reposição salarial na Câmara de Vereadores. E você, está achando o que de toda essa discussão? Participe aí pelo aplicativo Você na RPC, comentando este e outros assuntos no nosso Meio Dia Paraná. Está aí na tela, aplicativo à sua disposição, se ainda não tem, rapidinho, vale a pena baixar, é uma série de serviços para você. Agora, meio-dia e 18, uma espiada também aqui no trânsito no centro de Londrina, que hoje está bem mais carregado. Sergipe, Celso Garcia, a própria Avenida Leste-Oeste, essa aqui é a Celso Garcia, a São Paulo, a João Cândido, enfim. Tráfego mais carregado do que em dias normais, porque muita gente está indo trabalhar agora à tarde. Alguns órgãos públicos abriram ao meio-dia, bancos também, escolas, muitas fechadas ainda. Mas muita gente indo trabalhar agora nesse comecinho de tarde e até por isso o tráfego está mais carregado em boa parte do centro de Londrina. Terminou o período de carnaval e muita gente já está começando a planejar os próximos passeios, o próximo descanso prolongado. Nós separamos as datas para você já ir se organizando. Daqui a 6 semanas temos a Sexta-feira Santa, a Paixão de Cristo, em 7 de abril. O domingo de Páscoa será no dia 9 de abril. Essas duas datas coincidem, inclusive, com os primeiros dias da Expo Londrina, que será de 6 a 16 de abril. Mais adiante, teremos Tiradentes, 21 de abril, uma sexta-feira, mais um feriado prolongado. E logo em seguida, o Dia do Trabalhador, 1º de maio, uma segunda-feira, mais uma chance de emendar o descanso e já ir se programando aí com a família para aproveitar os próximos feriados prolongados que vão chegar por aí. Morreu a mulher que na semana passada teve o corpo queimado em Rolândia. Ela não resistiu às complicações dos ferimentos graves por todo o corpo. Ficou internada ali na ala de queimados, no Centro de Tratamento de Queimados do HU de Londrina, mas acabou não resistindo a tantos ferimentos. Na outra tela está a Mônica Dal, que vai contar como ficam as investigações de agora em diante e o que foi apurado até agora em relação à morte dessa mulher. Pois é, Alberto, muito pouco se avançou a respeito dessa investigação agora da morte, infelizmente, da Franciele Bigarelli, que tinha 41 anos. O que, por enquanto, foi confirmado pela Polícia Civil é que os dois, tanto a vítima quanto esse homem aí suspeito de atear fogo nela, eles tinham sim um relacionamento, mas o delegado não deu mais detalhes a respeito da investigação. Agora falando dessa notícia bastante triste da morte da Franciele, na semana passada, a gente lembra, ela foi vítima então de Davidson de Almeida, de 48 anos. Ele é o principal suspeito de ter amarrado essa mulher no próprio carro e depois ateado fogo nela. Naquele dia, ela já foi levada em estado grave para a área de queimados do Hospital Universitário, porque grande parte do corpo dela tinha sido queimada. Já essa pessoa, esse principal suspeito, ele também teve alguns ferimentos por fogo, teve 40% do corpo queimado, foi levado para o Hospital Universitário aqui de Londrina, inicialmente para a UTI, e hoje de manhã recebemos a notícia que ele foi encaminhado para o quarto. O estado de saúde dele está evoluindo. Nós fomos hoje de manhã até o Instituto Médico Legal aqui de Londrina para saber como fica a situação de velório, né, até para informar familiares e conhecidos da Franciele. E o corpo dela até agora não foi liberado, está passando por alguns exames, mas a informação que a gente recebeu aqui é que o velório está marcado para as 4 da tarde em uma capela particular na cidade de Rolândia. A gente aproveita para desejar nossos sentimentos a essa família que acabou perdendo a Franciele nessa tragédia, nesse absurdo aí. Infelizmente, ela foi vítima de feminicídio por parte de uma pessoa que, segundo as investigações apontaram por enquanto, não aceitava aí um suposto fim de relacionamento. E agora a gente vai ficar de olho nas investigações, Alberto. Obrigado, Mônica. O respeito de toda a nossa equipe, a família dessa mulher aí que
O pessoal na torcida pela recuperação, mas os ferimentos eram muito graves e ela acabou morrendo. Notícia agora no litoral do estado, uma notícia aí que está chamando bastante a atenção. Um grupo de bombeiros, policiais militares e seguranças particulares, essas pessoas se envolveram em uma confusão durante um bloco de carnaval em Guaratuba, isso na madrugada de ontem. As imagens foram liberadas em seguida. De acordo com a Polícia Militar, a briga começou depois de uma discussão sobre o cordão de isolamento no bloco. As imagens mostram um confronto entre seguranças contratados pela Prefeitura de Guaratuba e os bombeiros que estavam se divertindo no momento de folga. Policiais militares chegaram para conter a confusão e pediram que os bombeiros deixassem um local. Em nota, a PM disse que os bombeiros não acataram a ordem e começaram a agredir os policiais. As imagens mostram os policiais com cacetetes correndo atrás de um grupo de bombeiros. 2 bombeiros foram detidos e levados para assinar um termo circunstanciado. É um procedimento que vai dar início às investigações do que provocou essa confusão. A quarta-feira começou com bastante neblina em Londrina, a visibilidade bem reduzida, como mostram essas imagens feitas na Zona Oeste, ali na região do Jardim Pinheiros. Reflexo da alta umidade deixada pela chuva dos últimos dias. A mínima hoje ficou em 19 graus em Londrina. Temos imagens também aí do amanhecer, imagens aceleradas, as nuvens se dissipando, dando espaço aí para o sol que finalmente apareceu nessa quarta-feira aqui na nossa cidade. Aquele sol com muita intensidade? Ainda não, mas já dá um alívio, né? Em meio a tanta umidade, a tanto tempo fechado nos últimos dias. Agora, imagens ao vivo de Londrina, ainda com muitas nuvens, mas com o sol ainda predominando. A temperatura por aqui é de 28 graus. Ao vivo também temos Apucarana, por lá 26 graus, está ventando bastante, o tempo um pouco mais fechado em Apucarana, se comparado aqui a Londrina. Aqui na tela, você confere comigo como está o tempo em todo o Paraná nessa quarta-feira, indicando ainda muitas áreas de instabilidade e a possibilidade de retomada da chuva já nas próximas horas. Ou seja, esse tempo mais firme não tem garantia de que vai durar sequer toda a tarde de quarta-feira. Na outra tela, você acompanha comigo as mínimas hoje, 16 graus em Rolândia e Apucarana, temperaturas mínimas cada vez mais baixas. E as máximas chegando aos 26 em Apucarana e Cornélio Procópio, Jacarezinho com 27, Bandeirantes com 29 graus. Em todas as cidades, temos sim possibilidade de chuva ao longo da tarde. Aqui em Londrina, pancadas podem ocorrer tanto à tarde quanto à noite, com as máximas chegando aos 27 graus à tarde, à noite, não passando dos 26 graus. Quantas vezes você já passou pelo calçadão e viu esse prédio, o edifício Autolon? A gente vai rodar para você daqui a pouquinho a imagem aí. Sabia que ele tem traços do modernismo? E como esse prédio, tem muitos outros espalhados pela nossa cidade. Agora, nós vamos passear juntos com os professores de artes pela nossa cidade para entender o porquê desses locais são considerados como ícones do modernismo. Qual a relação desses prédios históricos de Londrina com a matéria de artes que compõe a prova de conhecimentos gerais da UEL? O edifício Autolon, o Teatro Ouro Verde, a Casa de Cultura, o Museu de Arte. São exemplos de construções com características do modernismo, um conjunto de movimentos culturais que ganhou destaque na famosa Semana de Arte Moderna em 1922. Atenção para essa data e entenda por que esse tema pode aparecer no vestibular. Eu acho que o motivo principal, para acreditar que o modernismo caia no vestibular da UEL é o fato de que o modernismo, ele que foi marcado pela Semana de Arte Moderna, está completando o centenário, está completando 100 anos agora em 2022. O semblante tão jovem da Gabriela esconde um vasto conhecimento em história da arte e boas dicas para os vestibulandos nesta reta final antes da prova. Por exemplo, dentro do modernismo, um movimento que engloba vários campos da arte,
A Gabriela acredita que a UEL possa formular questões relacionadas à ruptura, à inovação e oposição aos valores estéticos de 100 anos atrás. O objetivo dele é romper com as ideias que a gente tinha naquele Brasil daquela época. O que é essa ideia, né, que eles tinham? Era de uma arte que era mais vinculada aos padrões da Europa, é o que a gente chama de arte acadêmica, que ela é produzida dentro de academias de arte, né? Então são obras que elas seguem um padrão bem rigoroso e o que eles queriam é romper com essa ideia mesmo. O prédio Autolon, projetado pelo arquiteto Vila Nova Artigas e inaugurado em 1951, é um desses exemplos de quebra de padrões. A professora explica que a característica mais marcante nele, relacionada ao modernismo, está nas janelas, que cobrem praticamente toda a fachada do edifício. Ao contrário das janelas menores e ornamentadas, como eram as dos casarões coloniais. As mesmas rupturas na arquitetura podem ser vistas também no Teatro Ouro Verde e na Casa de Cultura. Esta com janelas sem modéstia e muitos vãos livres para facilitar a circulação de pessoas. Mais 2 obras do modernista Artigas. E ainda engrossam a lista o Museu de Arte com suas formas arredondadas e a rodoviária projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A gente às vezes passa nos lugares e não percebe, né? E às vezes é um prédio que tem um significado para a cidade ou para a história de alguma coisa e a gente nem sabe, passa despercebido e a gente às vezes nem presta atenção nisso, né? Para a professora, a história de vanguarda destas construções londrinenses é outra aposta que pode pintar na prova. No vestibular, a gente sempre tem uma parte reservada ao que a gente chama de história regional, né? Então, são questões que caem sobre a nossa história aqui da região de Londrina. E o vestibular também é uma prova que ela é muito interdisciplinar. Então, eu posso trabalhar com uma questão de artes junto com uma questão de história. Então, posso trabalhar esse conteúdo mais artístico sobre Semana de Arte Moderna, sobre modernismo. E trabalhar junto também com a história de Londrina, porque Londrina foi, sim, uma grande expoente da arte moderna. O que não dá para saber, ou o que é preciso questionar, é se nesses 100 anos a Semana de Arte Moderna alcançou os objetivos. Ter mais liberdade de expressão, independência artística, mostrar o que os brasileiros podiam fazer, o que eles podiam criar dentro da vertente da arte que fosse mais autêntico, mais nosso. Será que deu certo? A última dica para a prova relacionada a este tema tem a ver com o pensamento crítico. Quando a gente traz para hoje em dia, a gente pensa, houve essa independência artística brasileira? A gente tem uma arte que a gente chama de brasileira, que representa todos os povos? Ou a gente tem uma arte que é muito excludente ainda, que não é todo mundo que consegue ter acesso? Então, pensar nesse tema para hoje em dia é pensar nesse tipo de reflexão também. E amanhã, a disciplina da vez é Sociologia. Você já se perguntou por que vai à igreja? Por que comemora o seu aniversário? Ou por que torce para o seu time de futebol? Na reportagem desta quinta-feira, vamos mostrar que tudo isso tem relação com a ação social. O conceito e a resposta para essas perguntas você confere amanhã, aqui no Meio Dia Paraná. Agora, 12h30, depois dos comerciais, você vai ver as investigações do atentado contra um escritório de advocacia. A fachada foi atingida por pedras e tiros na madrugada de hoje. Tem também novos furtos de fiação em lojas do centro de Londrina, mais prejuízo por lá. Também o projeto de uma nova iluminação para o bosque, ao lado da Catedral Metropolitana. E no dia em que o Leque estreia em mais uma Copa do Brasil, tem imagens históricas das participações do Tubarão nas últimas décadas nesta competição. João Neves faz o lançamento para Serginho, ele domina, ganha do zagueiro e chuta colocado. Centro de Londrina, ao vivo, cruzamento ali da Leste-Oeste com Guaporé, Fernando de Noronha e Pernambuco. Depois do Carnaval, foi retomada hoje a tabela do IPVA, vencimento nesta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, das parcelas para veículos de placas de finais 5 e 6. Quem pagou à vista em janeiro está liberado, quem parcelou, fique atento com o vencimento da segunda parcela ao longo desse mês de fevereiro. Meio-dia e 34 de volta com o Meio Dia Paraná.
O Bosque, no centro de Londrina, vai ganhar novos projetores de iluminação. O projeto será colocado em prática pela Londrina Iluminação. Mônica Dal está ali no Bosque para contar para você como vai funcionar esse projeto. E certamente, Mônica, muita gente se pergunta, é aquela iluminação para espantar os pombos ou não vai ter muita influência nesse eterno problema do Bosque aqui de Londrina? Pois é, Alberto, a Londrina Iluminação acredita que a instalação dos refletores vai ajudar na retirada desses pombos, mas não é o objetivo, não. Esses refletores que já estão aqui, eles servem somente para decoração. Antes da gente explicar melhor, vou pedir para o seu fechar um pouquinho mais as imagens, para a gente ver exatamente o custo dessa obra que já começou por aqui. Olha só, iluminação pública cênica aqui no Bosque Municipal Marechal Cândido Rondon. O custo para essa iluminação decorativa é de pouco mais de R$214 mil. Ali já tem uma data para o término da instalação desses refletores. Isso significa que depois dessa data a iluminação já vai estar por aqui. Então, dia 26 de fevereiro é o prazo que está aqui na placa. Mas a Londrina Iluminação informou que na próxima segunda-feira, aí sim é que esses refletores já vão estar ativados aqui no nosso bosque. Agora, explicando um pouco mais a respeito dessa iluminação. O que a Londrina Iluminação disse pra gente? Que 26 refletores já estão em todo o bosque, principalmente nessa área de mata mais fechada. E agora eles já estão na fase de testes. E como que ele vai funcionar? A gente sabe que já há algumas iluminações coloridas ali no viaduto da 10 de dezembro, na barragem do Lago Igapó, em outros locais aqui da nossa cidade. E aqui no bosque vai funcionar da mesma forma. Iluminações decorativas. Por exemplo, tem aí o Outubro Rosa, né, no mês de outubro. Aí aquela luz rosa vai ser colocada aqui no bosque. A funcionalidade desses refletores, eles não precisam de pessoas para poder apertar ali um botão e ligar essas luzes, porque essas pessoas apertem ali para que as luzes sejam acionadas. Esses refletores são acionados por um sistema que assim que escurece, esse sistema liga essas luzes, normalmente depois das 6 da tarde aqui na nossa cidade. A gente ouviu detalhes como irão funcionar esses refletores com o gerente de operações da Londrina Iluminação, o Helder. Primeiro a gente vai falar um pouco dessa parte exatamente do funcionamento e depois a gente fala um pouco mais a respeito da situação aqui do bosque e sobre, claro, essas pombas. Vamos ouvir. Os refletores aqui ele tem o objetivo de fazer uma iluminação cênica, é aquela iluminação decorativa, que tem as cores variadas, então a gente consegue ter uma gama de cores aí. Então, em datas que a gente tem meses de conscientização, tipo Novembro Azul, Outubro Rosa, a gente consegue iluminar o bosque com essas cores. Além de ter uma parte decorativa também, né? Tem alguma coisa para embelezamento do bosque, para atrair mais o pessoal, para ter um movimento maior aqui no bosque, justamente para a gente trazer esse movimento de volta para o bosque. A instalação já começou, né? A gente já finalizou a instalação, a gente está na parte de testes, né, de parametrização dessa iluminação cênica. E a nosso objetivo de entrega é para o dia 28, para fazer toda a inauguração, mostrar e realmente ter essa iluminação já efetiva. Bom, de acordo ainda com a Londrina Iluminação, essa iluminação faz parte da obra de revitalização aqui do bosque, que a gente lembra foi entregue no mês de julho de 2022. Alberto, não tem como ignorar o que acontece aqui no bosque sempre que a gente visita, né? Um local que foi reformado, está bastante colorido, tem locais para se sentar, é um local que deveria ser mais bonito aqui da nossa cidade. E olha só, a gente veio aqui de manhã, percebeu que poucas pessoas utilizam esses locais, principalmente esses bancos, né? Dinheiro foi investido aqui, mas infelizmente as pessoas usam pouco por conta dessa sujeira que fica no local. Claro que as pessoas não querem sentar, né, em cima de fezes, então esses locais aqui, apesar de bonitos e recém-reformados, a gente não vê muitas pessoas utilizando. No ano passado, também, há alguns anos, a gente ouviu uma conversa da prefeitura de que possivelmente refletores seriam colocados aqui para espantar esses animais, para que eles não ficassem aqui o tempo todo. E nós também questionamos a Londrina Iluminação a respeito disso, se a intenção desses refletores seria justamente para isso, para evitar que esses pombos permanecessem aqui. E a gente vai ouvir agora mais um trecho da entrevista do gerente de operações.
A gente sabe que esse problema de afastamento de pombos é uma coisa bem complexa de se trabalhar, né? A iluminação ela ajuda a ter um afastamento, não total, então vai continuar tendo esse problema de pombos, vai ter, infelizmente esse é um problema que é um problema ambiental, então tem toda uma gama ambiental para ser trabalhada para ter o afastamento completo, né? Mas ela pode sim ajudar, mas não totalmente, então a gente ainda vai continuar tendo essa população de pombos aqui na região, né? E claro que a gente vai seguir de olho para ver se essa situação vai ser pelo menos diminuída, né? Essa situação com os pombos aqui no nosso bosque. O senhor vai continuar mostrando mais um pouco para vocês, porque a gente já viu aqui, Alberto, até uns locais quebrados. Ó, o senhor acabou de me dar o alerta, esse pedaço de madeira aqui que fica nessas arquibancadas já foi retirado, fora toda essa sujeira que a gente está vendo aqui. Tem penas, tem essas fezes, tem muita sujeira aqui no bosque. Esse é um horário de almoço, né, Alberto? A gente esperava que muitas pessoas estivessem utilizando, né, principalmente essas mesas, os bancos, mas imagine, alguém que está no horário de almoço, não tem lugar para sentar para fazer sua refeição, possivelmente não vai escolher o bosque para fazer essa refeição, porque não tem como sentir esse cheiro almoçando e também sentar nesses bancos que estão bastante sujos. O senhor vai mostrar mais um pouco para vocês, porque chegou um caminhão da CMTU que está ali na esquina, a gente não conseguiu enxergar se é um caminhão de limpeza, né, mas há algum serviço acontecendo por aqui. Só para fechar, Alberto, esse assunto da iluminação, a previsão então é que esses refletores, 26 refletores que custaram mais de R$214 mil, sejam ativados no próximo dia 28 com iluminação cênica, iluminação decorativa aqui no bosque. Aquilo, a iluminação, legal, acho que é uma nova etapa, só que não impede que a prefeitura faça uma manutenção melhor, não é, Mônica? Que bom que vai ter iluminação, esse avanço. Mas o que a gente está acompanhando ali é que não é só a limpeza diária do bosque, a lavagem ali, mas é a manutenção grossa mesmo, né, Mônica? Afinal, foram cerca de 3 milhões de investimento na revitalização e de nada adianta se, além da limpeza, não se tiver uma manutenção da pintura, reparo nas estruturas quebradas, ou seja, o público vai se afastando ainda mais, não é, Mônica? É contraditório se investir tanto na revitalização e depois não ter um trabalho constante de manutenção, não só limpeza, de manutenção efetivamente. Com certeza, Alberto. Nós também, que somos moradores aqui de Londrina, a gente fica triste, porque acompanhamos toda a luta para concluir essa obra, que foi bastante demorada, trouxe inovações, né? Teve aquela intenção de ser um espaço para o londrinense descansar, um local muito importante da cidade, praticamente o coração de Londrina, onde as pessoas podiam ter aqui um espaço bacana para se reunir, mas é um local que está vazio. O que a gente percebe é isso, um local reformado, com mobiliário novo, que dinheiro foi investido, entregue faz pouco tempo e ninguém utiliza por conta da sujeira. Claro, a gente entende que estamos voltando aí de um feriado prolongado, a um cronograma de limpeza que acontece aqui, mas é realmente triste, Alberto, porque a gente vê um investimento alto agora nessa parte da obra de revitalização, que é a iluminação, mas falta o básico, que é a limpeza, para que efetivamente as pessoas interessadas, né, para quem realmente essa obra foi feita, essas pessoas possam utilizar. E não é de agora que isso daqui está vazio, Alberto, que esse local está vazio, porque eu e o Alceu viemos de manhã, poucas pessoas estavam aqui aproveitando esses bancos e sempre sentando na beirada, olhando bem onde vai sentar, porque é muito sujo, não tem o que dizer. É sujo e além de ter um cheiro ruim também. É causa e consequência, né? Se não tem a manutenção, a população não vai visitar. A população não visitando está cada vez mais abandonada. A gente observa também a pintura desbotando. No domingo, sábado, fui caminhar ali na leste-oeste. A ciclovia, que foi pintada há não tanto tempo, também está toda desbotada. Ou seja, será que a qualidade dessas tintas usadas também não está deixando a desejar? Não é uma tinta adequada para esses locais aí de limpeza mais frequente? Enfim, são vários problemas aí a serem discutidos e enfrentados para que a população efetivamente utilize com mais frequência e qualidade de vida todos esses espaços públicos. Obrigado aí a nossa Mônica. Tem espaço também para participação aqui de telespectador, já falando do bosque. Andréa Fragoso, Londrina é linda e maravilhosa, merece todo o cuidado. O bosque, principalmente, está aí essa cobrança por parte da Andréa de melhorias, de uma manutenção mais frequente no nosso bosque. Tem uma pergunta aqui abaixo também, a Meire está perguntando se o Detran está fechado hoje, porque alguns órgãos públicos já abriram, mas nem todos. Meire, daqui a pouquinho eu trago informação atualizada sobre o Detran, o horário de funcionamento. Pelo que eu estou sabendo, acho que só amanhã é que vai retomar, mas já já a gente atualiza para você.
Agora, uma outra atualização e com direito a boa notícia. No começo deste mês, mostramos um bueiro aberto na rua Florestópolis, lá no Lindóia. A prefeitura prometeu consertar e a Andréa Catarim, nossa telespectadora, mandou mensagem avisando que o serviço começou a ser feito. Acabei de chegar de viagem, pelo menos colocaram a tampa. Não deram acabamento ainda, mas já tem tampa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tá aí, é a nossa parceria com os telespectadores, ajudando efetivamente a melhorar a vida da cidade. É assim que a gente gosta, é assim que a gente tem a intenção de que seja cada vez mais frequente. 12h44 agora. Um escritório de advocacia foi atingido por vários disparos na madrugada dessa quarta-feira. Nós mostramos algumas imagens no início do meio-dia Paraná. E agora tem a reportagem, porque além de identificar os criminosos, a polícia tenta descobrir agora o que motivou esse ataque. Era madrugada quando a moto para perto do escritório. O homem atira várias vezes e sai. As marcas dos tiros ficaram por toda a fachada e os disparos destruíram a porta principal. Essa foi a área do escritório mais atingida pelos disparos. Essa aqui são as mesas das advogadas, onde costumam atender os clientes. Ficaram assim cheias de estilhaços. Nas paredes, as marcas dos tiros. Pelo menos 15 foram disparados durante o atentado. Nós trabalhamos até de madrugada, nós trabalhamos aqui no escritório mesmo, com as portas fechadas, é claro, mas graças a Deus não tinha ninguém no escritório e quem atirou sabia que nosso atendimento, as nossas mesas de atendimento ficava aqui na vitrine e foi a parte onde atirou mais vezes. E a parede, lá onde tem a cadeira, bem na altura da nossa cabeça, vamos falar assim, foi perfurado. Então atiraram querendo alguma coisa, né? Com a intenção de ou prejudicar de forma material ou também, talvez, na remota hipótese de atingir nós que estamos trabalhando também. O escritório pertence a 2 advogadas de Cambé. Elas acreditam que o atentado tem relação com algum caso que atenderam. Nós sim trabalhamos com criminal, na parte de execução criminal, mas nós temos também bastante processos cíveis e família. Então provavelmente deve ter sido alguém insatisfeito por alguma conduta que a gente fez em favorecer o nosso cliente e a parte contrária não gostou e acabou atirando e causando prejuízo material. A área onde fica a empresa é residencial e os vizinhos se assustaram com a violência. Acordamos com os estouros aí, estourando. A gente corri na parte de cima do prédio que eu moro do lado e vi, aí a minha filha já estava do lado aí, chorando que eles tinham estourado tudo o vidro aí, atirado. Um dia antes, mais estragos no escritório. Um homem, também de moto e com mochila utilizada em entregas, arremessou pedras e tijolos na empresa. Os materiais ficaram guardados e o imóvel vai passar por perícia. Foi realmente um choque para nós, a gente não espera. A gente trabalha há mais de 10 anos, a gente nunca teve nenhum desafeto. Eu sei que isso aí faz parte, só que eu me senti assim, foi uma violência sofrida contra nós profissionais, contra a mulher, contra a advocacia em si. As advogadas garantem que a tentativa de intimidação não vai fechar o local. Seria talvez um recado, olha, eu estou aqui, você me prejudicou por este ou por aquele motivo, mas é claro que quando você, para as pessoas que não têm tanta estrutura, às vezes fala assim, nossa, eu sofri isso aqui, eu vou fechar as portas, não vou trabalhar mais. Mas não é o que vai acontecer com o escritório Souza Stefanelli. Nós temos aí um prejuízo, né, considerável material, só que é um prejuízo material. Então, nós estamos aqui, então nós vamos continuar aqui, vamos recuperar, vamos nos reerguer novamente, acionar seguro, ver o que tem que ser feito e vamos buscar a justiça. Isso aí, em Cambé, então, nas últimas horas. Aqui em Londrina, em postos de saúde, tivemos problemas depois desse período de carnaval. Foram 4 dias sem funcionar, incluindo segunda e terça, e hoje temos aí alguns contratempos. No posto de saúde do Panissa Maracanã, a reabertura hoje foi com transtornos provocados por um buraco aberto em frente à UBS. A Sanepar ainda não concluiu os reparos. O Augusto Maurício, nosso telespectador, conta que pacientes estão precisando entrar na UBS pelos fundos, pelo estacionamento, para fugir desse buraco aí, de toda essa lama, essa sujeira.
Já o posto de saúde do Marabá, que fica na Rua das Goiabeiras, foi alvo, esse sim, de criminosos. Segundo a Secretaria de Saúde, um homem conseguiu levar materiais de limpeza depois de puxar os produtos com um pedaço de madeira, possivelmente por uma das janelas. O prejuízo não foi calculado e a unidade de saúde do Marabá está com atendimento normal hoje. Já no centro de Londrina, tivemos nessa quarta-feira um novo furto de fiação em lojas. Felipe Bacarim foi conferir a situação, em que ponto do centro e quais foram os transtornos. Nesse caso de mais um furto de fiação, Felipe. Pois é, Alberto, já está ficando até repetitivo, né, falar sobre esse tipo de crime aqui no meio-dia Paraná. Esse caso aconteceu entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, na Rua Pio 12, bem pertinho aqui de onde a gente está, perto da Catedral Metropolitana aqui de Londrina. São 2 quadras abaixo da Catedral, na Rua Pio 12. Foi na caixa onde fica a distribuição de energia da Copel, na calçada, em frente a um centro comercial, onde tem 4 lojas. Ali, apenas uma loja foi prejudicada. As funcionárias disseram para a nossa equipe que quando chegaram para trabalhar, encontraram as caixas de energia abertas e os cabos cortados. O furto deixou uma das salas e a parte de cima da loja sem luz. O furto foi na parte do consumidor e não da Copel, por isso o prejuízo ficou integralmente com os lojistas. No meio da manhã, um eletricista já tinha sido chamado pelas funcionárias para repor a fiação, mas ainda não tinha aparecido ali para trabalhar. Câmeras de segurança que ficam em frente a essas lojas não foram suficientes para afastar esses criminosos. As imagens não foram fornecidas pela empresa porque apenas o dono tem acesso a elas e ele não estava trabalhando hoje. Se tem quem furta, né, Alberto, também tem quem vende, quem compra esse material. Já falamos com a Polícia Militar diversas vezes sobre esse tipo de furto, principalmente aqui na região central do Calçadão, nos arredores do Calçadão, e a polícia sempre diz que está fazendo fiscalização frequente, inclusive durante a noite, para coibir esse tipo de ação aqui na região e também em toda a cidade. Dessa vez não foi um ar-condicionado, foi uma fiação que está enterrada na calçada, que foi levada, e para fazer uma comparação, a pena para quem furta, para quem é pego cometendo o crime de furto, é de 1 a 4 anos de prisão. Já para quem é pego fazendo a receptação, ou seja, comprando esse material roubado, furtado, para revender, a pena é de 3 a 8 anos de prisão. Então, ou seja, quem é pego revendendo esse material furtado pode responder por um crime mais pesado do que quem efetivamente faz esse furto. Alberto, eu volto aí contigo. Obrigado, Felipe. Tomara que tenhamos aí novas operações, algum trabalho mais efetivo para tentar conter essa onda de furto de fiação. Agora o futebol. O Tubarão está em Mato Grosso para a largada da Copa do Brasil 2023. A partida será hoje às 5 da tarde contra o Nova Mutum, na cidade que leva o mesmo nome da equipe e fica a 1.600 quilômetros de Londrina. É mais um capítulo numa competição que o Tubarão marcou presença pela primeira vez há 30 anos. A estreia foi uma daquelas para guardar boas recordações. Era março de 1993, com o Tubarão ainda embalado pela conquista do tricampeonato paranaense de 92. O palco foi o Estádio do Café, com uma vitória por 2-0 sobre o Operário de Mato Grosso do Sul. João Neves faz o lançamento para Serginho, ele domina, ganha do zagueiro e chuta colocado. Na fase seguinte, o Londrina eliminou o Internacional de Porto Alegre, campeão da Copa do Brasil na temporada anterior. 1-0 com gol de Alessio. Nas quartas de final, o adversário foi o Flamengo, que levou a melhor. Venceu o Tubarão por 1-0 no Maracanã. No jogo de volta, empate em 1-1 no Café e a triste despedida da competição. De lá para cá, foram vários confrontos contra grandes times do futebol nacional. Em 2002, chegou a vencer o Cruzeiro por 1-0 em casa, mas foi eliminado ao perder por 2-0 no jogo de volta. Destaque ainda para 2014, quando o Leque chegou à terceira fase e venceu o Santos por 2-1 no Café. Depois, perdeu por 2-0 lá no Litoral Paulista. Nos anos seguintes, o Tubarão fez várias campanhas irregulares na competição, dentre elas no ano passado, quando foi eliminado ainda na primeira fase, depois de perder para o Ceilândia por 2-0.
O jogo de hoje à tarde contra o Nova Mutum, em Mato Grosso, marca a largada da 15ª participação do Tubarão na Copa do Brasil. Se vencer ou mesmo se empatar, já garante o lugar na próxima fase. Um levantamento divulgado pelo Londrina aponta que a equipe já disputou 41 jogos na Copa do Brasil. Venceu 16, empatou 8 vezes e perdeu 17. Foram 51 gols marcados e 53 sofridos. E tem futebol, tem Tubarão, claro, logo mais no Globo Esporte, coladinho aqui no Meio-Dia Paraná com Nádia Mauad. Nádia, que hoje está ao vivo, diretamente dos estúdios em Curitiba. Nádia, boa tarde, cadê você? Fala, Alberto! Uma boa tarde para você. Tô aqui, ó, direto do estúdio do Globo Esporte. Uma boa tarde para você, uma boa tarde para todo mundo aí de Londrina. Um prazer estar aqui com vocês, Alberto, para falar sobre esse jogo super importante pro Tubarão hoje. Estreia na Copa do Brasil contra a Nova Mutum. A Dani já trouxe várias informações, vocês já estão super bem informados e ela também estará no Globo Esporte contando como vem esse Londrina para essa partida em Nova Mutum. É o nome do time, é o nome da cidade, uma cidade que tem cerca de 46 mil habitantes, fica no Mato Grosso. A gente já disse por aqui, né? A 1.600 quilômetros de Londrina. Tubarão, que já levou só por jogar a Copa do Brasil, já está com dinheirinho no bolso, viu, Alberto? Quero saber primeiro, quero interagir com você. O que você faria com R$1.250.000, que é o que o Londrina já tem no bolso por jogar hoje? 1.250.000, Nádia, dá para fazer muita coisa, dá para pagar muita dívida, dá para viajar bastante também. Esse dinheiro agora é a Copa do Brasil, né? Mas o Tubarão tem que aproveitar também para se planejar para domingo no Paranaense. E aí, Nádia, domingão, desafio e tanto, hein? Nossa, jogo duríssimo, né? Uma semana super importante para o Londrina. Para o jogo de hoje contra o Nova Mutum, não vai poder contar com o Léo Moraes, está com uma lesão na coxa. E daí também já pensa no jogo do final de semana. Importante, vale classificação a fase de mata-mata do Campeonato Estadual contra o Atlético Paranaense. E também tem reportagem especial no Globo Esporte. Lembra onde Fernandinho nasceu, Alberto? Lembra para mim, vamos lá. Fernandinho é da onde? É Pé Vermelho. Fernandinho é de Londrina, ele que vai jogar, será que pela primeira vez? Já jogou ou não em Londrina, contra o Londrina? A família dele que mora aí em Londrina vai estar em peso no estádio? A Rafaela Potter fez uma reportagem especial também sobre esse encontro. Fernandinho e Londrina, que vai rolar no final de semana. E eu sei que o Omar Feitosa, vou dar um spoiler, vou adiantar um pouquinho aqui no Meio-Dia Paraná, porque eu gosto muito de você, Alberto, e gosto muito da galera de Londrina. O Omar Feitosa disse, poxa, muito legal, Fernandinho é uma pessoa que eu admiro bastante. Pô, o Fernandinho tem uma carreira enorme no futebol mundial, seleção brasileira, Manchester City, Atlético Paranaense, mas que ele não venha bagunçar a nossa casa. Então, tá bem bacana o Globo Esporte hoje, com essa estreia super importante do Londrina na Copa do Brasil e também esse encontro. Fernandinho, Londrina, Atlético e Tubarão no final de semana pelo Campeonato Estadual. Valeu, obrigado, Nádia, ao vivo aqui no nosso Meio-Dia Paraná e daqui a pouco também ao vivo para todo o estado com o Globo Esporte. Um forte abraço. Daqui a pouquinho, então, Nádia com o Globo Esporte aqui na tela da nossa RPC. 12h57, tem mais Meio-Dia Paraná após o intervalo, com informações dos serviços que estão reabrindo ou ainda fechados após esse período de carnaval. Agora, 12h57, imagens também de um servo que saiu pelas ruas aí, aqui do Paraná. Agora, 1h, você já viu no Meio-Dia Paraná que ao meio-dia os bancos voltaram a funcionar após esse período de carnaval, mas tem alguns serviços que não retomaram as atividades. Mônica, chegou uma pergunta em relação ao Detran. Qual a programação do Detran?
Pois é, Alberto, muita gente estava pensando que as unidades do Detran iriam reabrir já nesta tarde de quarta-feira, mas não, a gente tem as informações aqui de que o Detran vai reabrir somente na quinta-feira, das 8 da manhã às 2 da tarde. O Detran Paraná também orienta que é possível realizar alguns serviços pelo site ou também pelo aplicativo Detran Inteligente. Há também o telefone 0800 643 7373, 0800 643 7373. A gente reforça que os bancos abriram ao meio-dia e que as lojas do comércio estão com horário normal, até às 6 da tarde. Órgãos públicos que fecharam durante o carnaval também já retomaram o serviço hoje. Já a maioria das escolas só retoma as aulas na quinta-feira. Um outro destaque importante, nós estávamos aqui no centro de Londrina, desde do início dessa tarde, por volta das 11 da manhã, nós estávamos por aqui e percebemos que muitas pessoas foram atrás dos serviços da 17ª Regional, ali na distribuição de medicamentos, que fica na Alameda Miguel Blasi. E tem um cartaz lá informando do atendimento de hoje. As pessoas foram de manhã, deram com a cara na porta e nessa placa está falando o seguinte, Alberto, que o atendimento hoje vai ser um pouco menor, das 2 da tarde até as 5 da tarde. A gente sabe que aquele local sempre é bastante cheio, filas se formam ali, então esse reforço de que o atendimento começa daqui a pouco, mas será de poucas horas. Vai fechar somente às 5 da tarde. Alberto, antes de devolver, só mostrar para vocês aqui a limpeza do bosque que começou. O senhor está mostrando ao vivo esse caminhão que chegou já quando a gente fez a nossa primeira entrada. Agora desceram alguns funcionários e eles estão ali com mangueiras fazendo a limpeza aqui no bosque, como a gente disse inicialmente. É com você. Valeu, obrigado, Mônica. Dá uma olhada agora no tempo. Há imagens ao vivo de Londrina nesse comecinho de tarde. Temos aí muitas nuvens ainda. Poderemos ter pancada ao longo das próximas horas. Chuva mais frequente amanhã, sexta e sábado também. O tempo vai continuar instável por aqui, com possibilidade inclusive de temporais de quinta em diante novamente aqui no norte do Paraná. E há pouco você viu imagens de cervos do Pantanal circulando cidades aqui do Paraná. Veja comigo agora aonde eles apareceram. Os cervos estavam próximos de um condomínio no distrito de Porto Camargo, perto de uma área de reserva ambiental do Parque Nacional de Ilha Grande. Parte da reserva, na divisa com o Mato Grosso do Sul, está alagada por causa da cheia do Rio Paraná. Segundo um biólogo que estuda os cervos na região, a principal suspeita é que os 2 cervos que são filhotes vivam na reserva e tenham fugido da cheia. Nesse período de cheia, no período que os rios eles sobem, é muito comum que alguns animais busquem refúgios no alto de árvores, que eles vão buscar também terrenos mais elevados, áreas mais secas. O cervo do Pantanal é o símbolo do Parque Nacional de Ilha Grande e está ameaçado de extinção. Daí, Meio Dia Paraná vai terminando por aqui, está chegando o Globo Esporte, mas antes vou compartilhar contigo fotos que o Antônio Neto fez ali no Autolon, que nós mostramos na reportagem do Prepara desta quarta-feira. Ele também fez fotos ontem ali no Museu de Artes de Londrina, nossa antiga rodoviária, fotos em preto e branco, mas feitas sim agora nessa terça-feira de carnaval, ele compartilhando após acompanhar a reportagem sobre o modernismo aqui no nosso Meio Dia Paraná. Amanhã tem mais Prepara, tem mais informações, tem muito mais aqui na tela da RTC. Para rever as reportagens, é só acessar o Globoplay. Está chegando o Globo Esporte. A você uma ótima tarde e até amanhã às 11h45. Tchau, tchau. Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Quem tem, tá tudo bem. Contrate agora mesmo.